Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Jonathan. Tive um contratempo aqui para entrar, mas agora já está tudo ok. Aqui, para a gente iniciar, falando aí sobre um pouquinho dessa oportunidade, chama aí as pessoas que ficaram de entrar junto com você para participar. E eu queria fazer um combinado aqui com vocês. Se vocês puderem mandar no chat aí para mim o nome de vocês, né? De onde vocês estão falando e qual que é a sua experiência com a Mary Kay. Principalmente para as nossas e nossos convidados, que eu vou acompanhar aqui pelo chat, que vocês forem respondendo para a gente participar. Eu tenho certeza que vai ser um momento super gostoso, com uma interação aí com todos vocês. Então, ó, o nome, a cidade e qual que é a sua experiência com a Mary Kay. Sim, não. Não, tá entendendo. Estão conseguindo responder aí no chat? Gente, e aí, quem mais vai participar aí comigo? Tem gente de BH, de Goiânia, Petrópolis. Tá bom. Então, gente, eu vou começar aqui. Por que que eu gosto de perguntar isso para vocês? Sempre quando eu vou falar sobre a oportunidade,
Me apresento, né? Eu gosto sempre de perguntar para as pessoas qual que é a experiência dela para a Mary Kay. E isso vale muito a pena para você que vai aí, de alguma forma, trabalhar com as suas convidadas que vão chegar aí no decorrer, que estão participando aqui. Então, sempre use essa perguntinha. Qual que é a sua experiência com a Mary Kay? Porque a partir dessa perguntinha ali, você vai se soltar e vai criar uma conexão com as pessoas nas quais você convidou. E aqui para as nossas convidadas hoje, que estão começando a assistir aí, se vocês puderem responder, vou adorar ter a participação de vocês aqui, né? Já estou vendo várias ali falando, que entraram para comprar os produtos com desconto, que apaixonaram, né? Tem gente aí ó, tem a Elma de Aparecida, né? Nossa querida aí. E aí, o que que acontece? Isso vai fazer com que você, de alguma forma, entenda um pouquinho como que a pessoa conhece a nossa marca, conhece os nossos produtos, né? E a partir desse momento aí, você vai entendendo como a gente pode encaixar a Mary Kay. Eu falo que quando eu tomei a decisão de fazer esse negócio, eu não me importei com o que era necessário ser feito. Pelo contrário, eu me agarrei no que eu precisava ter como um retorno financeiro. E para você que está aqui hoje, nos acompanhando, né? E se você conseguir entender comigo três pontos muito importantes, você vai ver que você precisa de alguma forma empreender, que você precisa de alguma forma fazer algo a mais, né? E aí, esses três pontos é o quê, gente? Por exemplo, quando você que já trabalha aqui, ou você que de alguma forma não está trabalhando, se você entender que você precisa de um complemento, que o seu salário ele não dá ali para custear suas despesas, se você identifica com esse ponto, você precisa empreender. E vale para quem aí está sem trabalhar, ou vale para alguém que já trabalha, né? Que já é aí do mercado, ou que já faz alguma função ali que tem um retorno financeiro. Por que que eu estou falando isso com vocês? Porque quando eu decidi trabalhar com a Mary Kay, eu sou enfermeiro de formação, para muitos aqui que me conhece, e para vocês que estão me vendo pela primeira vez. E aí, quando eu conheci a Mary Kay, o meu salário estava nessa situação. Eu já tinha ali me acostumado com o meu salário, mas nunca dava para fazer algo a mais. Sempre naquela situação ali muito apertado com as finanças. E muitos brasileiros vivem hoje o que eu vivi lá atrás, quando eu tomei a decisão de começar. Qual que é o segundo outro ponto que a gente precisa avaliar aí? Sabe aquela pessoa que de alguma forma vive sonhando? Muitas de vocês aqui devem ter muitos sonhos, né? E sabe aqueles sonhos que nunca saem do papel? Ou nunca saem da imaginação? Se você se encontra aí dessa forma, você também precisa empreender. Porque por muitas vezes a gente fica assim: ah, eu quero trocar meu celular. Ah, eu quero trocar minha geladeira. Ah, eu quero trocar de carro. Eu quero viajar. Eu quero fazer uma reforma do meu banheiro. Eu quero fazer uma reforma da minha casa. E nunca sobra esse dinheiro. Então, se você se encontra nessa situação, você também precisa empreender. E o terceiro ponto é: se você entende que depender de uma única fonte de renda não está sendo o suficiente para você custear suas despesas, realizar seus sonhos, você também precisa empreender. Por quê? Por que que eu estou falando isso com vocês, gente? Porque tudo que eu for falar aqui sobre a nossa companhia, sobre os nossos kits de início, isso se torna apenas um degrau para que você comece o negócio. Mas quando você entende o real motivo para você empreender, você vai ver que você vai enfrentar esses pequenos obstáculos, né? Aí de uma forma super tranquila. Porque eu, por exemplo, o meu perfil é um perfil que eu tava até, eu gosto sempre de comentar isso, né? O meu perfil é um perfil que não é o mais esperado que uma pessoa vá se desenvolver em Mary Kay. Eu lembro que quando eu iniciei, eu tinha uma dificuldade muito grande de falar sobre maquiagem.
Eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer o teste da base. Eu tinha uma dificuldade muito grande de falar sobre apresentar, né? Fazer uma aula de maquiagem. E mesmo assim, eu me agarrei no quê? No meu motivo de fazer esse negócio. E eu enfrentei todos esses obstáculos de uma forma super tranquila. Por quê? Eu precisava de R$ 500 a mais, de R$ 1.000 a mais no meu orçamento. Então, passar por aquelas outras etapas ali, de fazer uma aula de beleza, de abordar uma pessoa na qual eu não conhecia, de fazer uma aula de maquiagem, de testar a base no rosto da minha cliente, eu sabia que era preciso, era necessário ser feito para eu chegar no ponto que eu precisava, que era esses R$ 500 a mais. Então, se vocês que estão aqui hoje, como convidadas, né, convidados, se você entender o seu propósito, você vai ver que você simplesmente vai ter que escolher uma opção para começar. E o empreender hoje é justamente isso. É você entender o motivo e você fazer as coisas que precisam ser feitas. A partir desse momento, você vai ver que vai ser super possível de você fazer o negócio e de começar. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a nossa empresa. Como eu falei com vocês, eu sou enfermeiro de formação e eu me encantei, né, quando eu entendi a dimensão que Mary Kay podia tomar como proporção na minha vida, né? E isso faz com que vocês estão aqui, principalmente buscando essa experiência, que vocês entendam um pouquinho sobre esse empreendedorismo. E aí isso vai fazer com que você avance e desenvolva. Empreender, hoje, basicamente, é a oportunidade que eu vejo de você construir uma vida baseada em sonhos, uma vida baseada em realização de objetivos. E quando eu resolvi empreender, principalmente com a Mary Kay, né? O que que eu pensei? Que eu poderia ser uma referência no meu círculo de amizade, que eu poderia ser uma referência na minha família. E aí, gente, eu comecei a entender e fazer o que era necessário ser feito. Imagina aí hoje vocês, as convidadas que estão aqui, os convidados, quantas pessoas na sua família que usa cosméticos? Vocês já pararam para avaliar isso? Quem usa hidratante para o corpo? Quem da sua família que às vezes usa um batom? Quem da sua família que usa um perfume? Quem da sua família que usa um protetor solar? Uma máscara de cílios? Gente, vocês têm noção da dimensão que nós temos aí? Isso falando das pessoas ao nosso redor, né? Pai, mãe, irmãos, tios, tias, primas, primos. Aí começa a vir as outras possibilidades, que é marido das primas ou esposa dos primos. Olha como o negócio ele vai tomando essa proporção. E foi nisso que eu me agarrei, quando eu falei assim, gente, eu tenho um mundo de possibilidades e eu tenho que ser rápido pelo fato de não ter ninguém que já faça isso na minha família. Não que impeça, né? Por exemplo, hoje aqui nós temos várias pessoas na mesma família que fazem Mary Kay. Mas foi um dos pontos que eu visualizei lá no início. Falei assim: já que eu vou empreender, eu vou começar rápido para eu me tornar referência. Porque antes eu não tinha o entendimento de oferecer a oportunidade, mas eu tinha o entendimento em vender. Então eu queria vender muito. E foi isso que eu me agarrei. A partir desse momento, eu fui só optando pelas coisas que a Mary Kay me oferecia. E aí, lá na frente, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é necessário para começar no negócio, né? A Mary Kay é uma empresa sólida, né? Hoje nós somos uma marca conhecida. Você vê que todo mundo é apaixonado pelos produtos. Onde você vai, e principalmente quando eu falo, né, quando eu faço essa perguntinha, qual a experiência da pessoa com a marca, com os nossos produtos, eu sempre escuto esses testemunhos de alguma forma, né, que as pessoas, eu já usei a base, eu já ouvi falar que a base é muito que todo mundo gosta, que é apaixonado com a base, que a base é muito boa. E aí, a partir desse momento, você vê o quanto a Mary Kay, ela é uma empresa sólida. O quanto a Mary Kay, ela trabalha com 100% de satisfação, né? Qual empresa que você conhece aí que de alguma forma
ela bate no peito, né, e garante a qualidade dos produtos. E a nossa empresa, ela tem isso. E a Mary Kay Ash, né, ela começou a desenvolver esse patamar, esse cenário da nossa empresa, que é hoje, com uma decisão. E uma decisão, ela é capaz aí de alguma forma de mudar destinos, né? Eu li uma frase essa semana que eu achei interessantíssima. Eu vou até falar aqui para vocês. Eu anotei ela aqui, ó, que é justamente isso que acontece, né? Que a gente, quando toma a decisão, quando eu falo com vocês que a gente toma, a gente entende o propósito do nosso negócio, você visualiza o quê? Que você não é o que aconteceu, mas sim o que você escolheu se tornar. Quantas pessoas aí de alguma forma ficam naquela situação de ser uma vítima da história, né? E quando a gente fala em empreender e quando a gente oferece a oportunidade, é uma decisão na qual você escolheu. Então, vocês convidadas, convidados que estão aqui hoje, né, tem isso muito bem claro para vocês, que é uma decisão, empreender é uma decisão, né? E a partir do momento que você entende isso aí, fica muito mais fácil de você avançar. E a história da nossa fundadora, a senhora Mary Kay Ash, ela vem justamente trazer isso para a gente, né? Que ela deu o primeiro passo. Uma mulher que estava ali aos 50 anos, né? E olha o que ela construiu. Olha o que a Mary Kay é hoje, né? Presente em diversos países. E essa aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, é a nossa fundadora, que teve que acreditar, que teve que iniciar. Ontem mesmo eu estava vendo uma série de diretoras, não sei quem aí acompanhou nas redes sociais, várias diretoras aqui postaram também, quando ganharam seu carro rosa. E eu fui procurar algumas fotos com carro rosa, e aí eu fui visualizar assim que naquele momento teve algumas fotos que eu tirei até no seminário, e eu achava o carro rosa, gente, algo assim tão distante. Eu achava, falava assim, nossa, será que um dia eu vou conquistar um carro rosa? Mas uma pessoa jovem, precisando de uma oportunidade, querendo realizar sonhos, mas que acreditou nesse propósito, né? E você que está aqui me assistindo hoje, acredite, faça o que precisa ser feito, mas acredite no seu potencial, porque eu tive uma série de dificuldades para começar o meu negócio, como a maioria de vocês tem, né? Eu comecei com cartão emprestado, eu comecei com pouco recurso, comecei com quantidade mínima de produtos, fazendo pedido ali, vendia, tinha que pegar aquele valor para fazer novos pedidos. Então, se você hoje se encontra nessa situação, eu tô aqui para mostrar para vocês que é possível, né? Basta você acreditar, basta você realmente dar o primeiro passo. A partir do momento que você der esse primeiro passo, as coisas vão acontecendo. E aí eu sonhei muito em busca do carro. Isso era uma das coisas que eu sempre trabalhei. Então, entenda qual que é seu propósito, qual que é seu motivo e sonhe. Persiga esse sonho ali de alguma forma que você vai conseguir se desenvolver, né? Como eu falei com vocês, a decisão que você toma hoje vai repercutir no seu amanhã e de alguma forma você vai ver que fazer o negócio você vai aprender ele no processo. Hoje nós orgulhamos muito porque a Mary Kay hoje é a marca número um de venda de base no Brasil. Olha que interessante, gente. E a partir desse momento ali foram vindo outros reconhecimentos, né? Nós somos a marca número um em maquiagem para os lábios, cuidados para a pele, satisfação geral das consultoras no Brasil. Somos a marca número um, né, de vendas diretas em maquiagem facial da América Latina. Olha quantos reconhecimentos, né? Olha que solidez que essa empresa tem e no qual você será uma consultora, um consultor, um representante aí da nossa marca, né? Falando sobre crescimento, sobre empreendedorismo, vocês sabem, né, que o mercado de cosméticos ele sempre está em crescimento. E isso foi uma pesquisa que saiu do Sebrae aqui, ó,
falando o quanto o Brasil cresce nesse segmento. E voltando um pouquinho no que eu falei anteriormente lá, o quanto você pode ser uma referência desses produtos aí na sua família. Porque o que que acontece, gente? Se você de alguma forma não entende isso e você não se torna uma referência, você está deixando com que a sua família ela compre esses produtos com consultoras, até mesmo da Mary Kay, com consultoras de outras marcas. Às vezes que essas clientes aí, né, o pessoal da sua família busca esses produtos num supermercado, numa farmácia, e por que não você de alguma forma ser referência aí e com isso elevar seus ganhos. Então foi uma das coisas que eu mais pensei, foi uma das coisas que mais me atraiu em me tornar um consultor, né? Os cosméticos hoje lideram o mercado de vendas diretas no Brasil. E uma das coisas que eu acho incrível que a Mary Kay, que a nossa fundadora, né, que é a Mary Kay Ash, ela fez, e que é uma das coisas que me encanta em Mary Kay, é porque eu vendo uma base para uma cliente hoje, vocês podem ter certeza que daqui 4, 6 meses, 8 meses, né, dependendo da quantidade de uso que essa cliente faz do nosso produto, ela volta para comprar. Hoje mesmo eu simplesmente consegui atender 3 clientes com reposição. E aí é reposição do nosso corretivo Yellow, é reposição da máscara de cílios, é a reposição do pó translúcido, que é um produto que está na promoção esse mês, que nossos clientes amam. É a reposição do nosso gel 4 em 1, do hidratante oxidante. Gente, olha o mundo de possibilidades que nós temos. E aí é R$ 100 que entra de um lado, é 200, 300, 500. No decorrer do dia, você tem cerca ali de R$ 1.000 às vezes na sua conta, brincando. Sem falar quando você trabalha com a demonstração. Olha quantas possibilidades nós temos aí nas nossas mãos, né? E hoje uma das coisas que eu gosto sempre de trabalhar com as pessoas é você entender o porquê, como eu falei lá com vocês antes. O porquê você vai empreender. Porque esse porquê, ele que vai bater forte aí no seu coração e fazer com que você faça esse negócio todos os dias, né? Seja qualidade, de um tempo de qualidade, seja buscar sua independência, seja buscar seu reconhecimento, melhorar os seus ganhos, né? Criar uma rede de apoio na qual você vai elevar a autoestima dessas mulheres, ajudando o próximo. Enfim, você precisa encontrar o seu motivo de fazer esse negócio. E a partir desse momento aí, você vai ver que se tornar uma consultora é apenas uma consequência dos seus objetivos, uma vez que você tomou a decisão. E, ó, a Mary Kay hoje ela trabalha sobre 3 pilares, que é uma das coisas que eu achei incrível quando eu conheci um pouquinho mais sobre a empresa, que é o equilíbrio das prioridades, que é Deus, família e carreira, que é os nossos 3 pilares. Tem a regra de ouro, que é tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado e fazer com que as pessoas se sintam importantes, né? No livro da senhora Mary Kay Ash, ela fala que o interessante é quando a gente enxerga ali sobre o outro, né? Como se ele tivesse uma plaquinha invisível. E aí naquela plaquinha invisível está escrito: faça-me sentir importante, né? Isso é sensacional. Quando você de alguma forma ali eleva a autoestima, faz o elogio, traz coisas positivas no decorrer. O nosso negócio hoje, ele é digital, ou seja, você pode fazer ele tanto no físico, né, no presencial, quanto no digital. E é claro, né, que você que vai ser dona do seu negócio, quem vai te iniciar aqui, que vai oferecer a oportunidade para você, vai estar aqui simplesmente para te orientar, para dar os primeiros passos para você conduzir o seu negócio. E eu gosto muito, gente, de mostrar o que que você quer, né? Quando você inicia no negócio Mary Kay, nós temos 2 caminhos, né? Na realidade são 3, eu gosto de falar que são 3 caminhos. Você tem um caminho que você pode escolher ir para o lado do online, aí você vai escolher se você quer trabalhar com a ferramenta do online, se você quer trabalhar com o presencial, ou o terceiro caminho, se você quer trabalhar com os dois. E você aqui tá. E não existe nada errado, né? Eu falei isso na reunião de unidade essa semana, que não existe o errado. Muitas pessoas elas falam assim: ah, eu não quero trabalhar com online. Trabalhar com online não é errado. Da mesma forma que você acaba optando em trabalhar só com presencial. Você é dona. O interessante é você buscar
por uma maturidade e fazer seu negócio todos os dias. E aí você entender realmente se os seus sonhos, o que que depende dos seus sonhos. Por exemplo, os meus sonhos hoje, eu preciso de um montante maior. Porque no decorrer que você vai fazendo o negócio, você entende que você precisa de mais volume. Mas quando eu entrei na Mary Kay, R$ 500 para mim era o suficiente. E aí o que que eu precisei? Precisei identificar dentro da lucratividade o que que me encaixaria dentro do meu perfil. E aí eu fui tomando uma proporção. Qual proporção? Eu cheguei num ponto que R$ 500 para mim já não era mais suficiente. O que que eu fiz? Eu precisei trabalhar um pouco mais, eu precisei optar por uma lucratividade maior para chegar no montante que eu queria. E aí o que que acontece? Nós temos quatro opções para você começar o seu negócio na Mary Kay. O primeiro percentual de desconto é de 25, variando até 40%, né? Aí a gente tem a opção de 30, 35 ou 40. É óbvio que para você escolher a lucratividade de 40, você vai ter que fazer um investimento maior. Mas se você, às vezes, Jânio, eu estou insegura, quero começar com a lucratividade menor, aqui você está pronta para escolher. E aí, o que que acontece, gente? Quando o Itamar, que me ofereceu a oportunidade, ele me falou sobre os investimentos, eu fui visualizar o que que se encaixava dentro da minha realidade. E eu não comecei com um pedido de 40%. Mas quem tem uma visão empreendedora, que às vezes já tem essa maturidade, você pode escolher a lucratividade de 40%. Mas eu entrei de uma forma insegura. Comecei com um pedido de 30%. E aí eu fui trabalhando. Quando eu levei esses produtos que eu fiz, o meu cadastro e fiz o meu primeiro pedido, e eu levei no hospital, no qual o hospital que eu trabalhava, e aí eu fui vendendo. Vendi um pó para uma, um batom para outra. E aí eu liguei para o Itamar no final do dia, depois que eu cheguei do trabalho. Falei assim, Itamar, vendi vários produtos lá. E aí o Itamar virou para mim e falou assim: Jansen, você precisa fazer sessões. Se você fazer sessões, você vai ver que a possibilidade de você vender vai ser maior. E aí eu marquei uma sessão, o Itamar foi comigo. E aí, gente, na hora que eu vi aquelas sessões com a possibilidade, eu sei que teve uma sessão que eu vendi junto com o Itamar mais de R$ 1.000 para três pessoas, né? Ali a gente fez uma sessão com mais de uma pessoa, tinha três pessoas. E aí eu fui vendo a proporção que esse negócio tinha. E eu, olha para vocês verem, eu creio que muitos de vocês, não sei se vocês já pararam para avaliar, principalmente quem é do mercado, eu avaliei quanto saía meu dia de trabalho. Quem já fez essa continha aí? Quem trabalha em outros segmentos? Eu, por exemplo, quando eu fazia um plantão de 12 horas, como uma hora extra, muitos hospitais acabam fazendo isso, quem é da área de saúde sabe disso, né? A gente geralmente faz o plantão lá de 12 horas e o hospital me pagava cerca de R$ 180. Isso há 15 anos atrás, né, gente? Hoje eu creio que esse valor deve estar um pouco maior, apesar também de não estar em grandes proporções. Mas eu recebia R$ 180 ali por um plantão, que geralmente o hospital me pagava. E aí, gente, eu ficava louco para ir atrás dessas horas extras. E aí, o que acontece? Quando eu fiz a sessão, ali com cerca de uma hora e meia, 2 horas, e o Itamar vendeu R$ 800, R$ 1.000 ali, eu fui para a calculadora. E aí eu fui ver a lucratividade que era do trabalho, da demonstração de fazer esse trabalho Mary Kay. Gente, eu fiquei louco na hora que eu fiz as contas. Porque olha para vocês verem, 12 horas eu recebia menos de R$ 200. E ali com cerca de 40 minutos, de uma hora, né? Que a sessão era de maquiagem, era uma sessão mais demorada um pouquinho, porque as meninas acabam tirando muitas dúvidas. Mas vamos colocar ali cerca de 2 horas. Só de lucro foi R$ 400. Agora imagina, 12 horas, R$ 200. 2 horas, em média ali, R$ 400. Imagina quem está buscando aí por lucro, pelo financeiro. Vocês têm noção de como eu fiquei? E aí eu fui e falei, nossa, mas se eu conseguir
marcar cerca de 2, 3 sessões, vai ser muito melhor do que eu ficar lá 12 horas. E aí eu convido vocês que estão aqui hoje, como convidadas, né, como convidados, para você fazer a continha de quanto sai o seu salário diariamente. E aí foi isso que eu comecei a entender. E aí você escolhe uma dessas opções para trabalhar. Imagina, R$ 1.200 hoje a mais no seu orçamento. Te ajudaria? Você conseguiria fazer um supermercado com mais tranquilidade? Você conseguiria realizar algum sonho com mais tranquilidade aí com esses R$ 1.200 a mais? Então é isso que você tem que focar. E aí, gente, a partir desse momento, eu comecei a entender o processo de fazer Mary Kay. E aí eu entendi, né, que através da liderança, os meus ganhos eles iam se aumentar. E aí eu fui tomando, o negócio ele foi expandindo, né? Eu fui vendo as bonificações, os reconhecimentos, os ganhos limitados, o crescimento profissional e eu me agarrei nisso. Passado pouco tempo, eu acabei abrindo mão de trabalhar lá no hospital e ficando 100% com a Mary Kay, né? Então, ó, uma renda extra de R$ 500, olha para você ver. E como expandir hoje, gente? Nós temos duas vertentes de ganhos na Mary Kay hoje. Você tem a opção de trabalhar com as vendas e você tem a opção de trabalhar no desenvolvimento da carreira, que é você hoje ser uma líder, um líder de pessoas. E aí eu comecei a trabalhar muito com as minhas cunhadas, né? As minhas cunhadas foram fundamentais para o meu desenvolvimento como diretor, que elas foram peças chaves ali quando eu ofereci a oportunidade. Aí eu fui cadastrando elas, cadastrei minha irmã, minha tia. E aí, quando eu menos imaginei ali, a minha equipe ela estava tomando essa proporção. Hoje nós temos ganhos aqui, ó, que eu trouxe para mostrar para vocês. Uma consultora, ela tem um entorno aí de um retorno financeiro, ela trabalhando com vendas, em média de 2.500. Se você for desenvolvendo a carreira, você pode ter salários aí superiores a R$ 10.000. Gente, imagina você hoje ter um salário como esse aí no mercado. É ou não é algo incrível? Está simplesmente nas suas mãos e a partir do momento que você entende e você visualiza que você precisa de volume, né? Volume de ações, volume de pessoas, volume de clientes e aquilo que eu falei com você, você se torna referência de todas as pessoas ali ao seu redor. Ó, o negócio digital hoje eu brinco que hoje nós temos 15 formas de vendas, né? Falo muito sobre isso, são 15 formas. Hoje a gente tem até mais que essas 15 formas. Mas hoje você pode ter uma loja online. A Mary Kay hoje ela tem um aplicativo que chama Mary Kay On Click. Você pode fazer isso ali também como opção de trabalho. Você tem as redes sociais, que é algo a mais para você trabalhar, que é uma vitrine que você tem ali desse desenvolvimento. Que aí vem Instagram, Facebook, WhatsApp, né? E todas essas plataformas que são meios de você trabalhar. E nós temos também a opção de você trabalhar o presencial. O presencial você pode fazer as demonstrações, você pode trabalhar com catálogo, você pode trabalhar com a Bolsa 48 horas, que é mais uma opção que nós temos. Você pode fazer um grupo de compras. Hoje eu dei essa dica para as consultoras aqui da nossa área nacional que é simplesmente você fazer um grupo de compras, você se tornando uma referência aí na sua família, que nada mais é que um consórcio, né? Que popularmente a gente conhece como um consórcio, mas é um grupo de compras na qual você escolhe ali 6 pessoas para participar e com isso você tem uma venda fixa mensal, né? Olha quantas opções que nós temos aí para trabalhar. E aí, gente, para começar um negócio, como eu falei com vocês, quando você entende o propósito, isso aqui é só um detalhe. Você simplesmente só vai escolher o que se enquadra dentro do seu perfil, né? O que que se enquadra dentro das suas finanças. Se você é uma pessoa hoje, Jans, eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho esse valor para começar, gente, faz como eu, vai atrás de uma pessoa na qual você que pode te ajudar. Vai atrás de uma pessoa da sua família, uma pessoa que acredita em você e que tem essa possibilidade de te prestar um cartão ou te prestar um dinheiro e que você honre com isso.
E foi o que aconteceu comigo, né? Porque eu fico vendo uma série de pessoas assim, ai, eu não tenho condição, mas a pessoa fica nesse vitimismo e não sai daquilo. É o momento de você tomar as rédeas, decidir e falar assim: ah, eu quero, é isso, eu entendi que eu preciso empreender, realmente esse valor a mais vai somar na minha vida. Então faça acontecer e dá seus pulos, né? E aí eu trouxe aqui para vocês três opções, ó. Nós temos a primeira opção, que é você ter uma parcelinha aí de 108,30. Eu gosto muito, gente, de trabalhar com a lucratividade, tá? Olha para você ver nesse kit inicial aqui que nós temos. Olha o valor que você investe. Você investe 324 e você tem de lucro, gente, mais que o dobro. Olha ali, você tem 408 de lucro. Onde que você investe 324 e já lucra 408? Olha que coisa maravilhosa e vantajosa. E são produtos ali que são super fáceis de vender. Tanto o seu iniciador, sua iniciadora, seu diretor ou diretora vai te dar ferramentas para você divulgar, para você apresentar esses produtos aqui. Você vai ver que com cerca de um ou dois atendimentos aí você já consegue vender, mas automaticamente ali você já vai ter vai ter um retorno de mais de R$ 400. A segunda opção que eu vou mostrar aqui para vocês, gente, olha a lucratividade desse kit aqui, desse combo. Você tem um lucro de mais de R$ 1.000. Imagina R$ 1.000 a mais aí no seu orçamento, um orçamento hoje que está apertado, né? E olha o investimento, três parcelinhas de 264. Eu falo, olha o quanto é possível você abrir o seu negócio com a parcela de 264. Você recebe 1.830 em produto, você tira o valor investido e aí você tem um lucro de mais de R$ 1.000, 1.035,20. Eu tenho gostado muito de trabalhar com esse combo aqui, porque aí a pessoa começa a sonhar, ver possibilidades com R$ 1.000. É um montante hoje que faz a diferença no nosso orçamento, né? É pagar um plano de saúde, é às vezes pagar a conta de luz, a conta de água, é às vezes ajudar a pagar o condomínio, às vezes pagar a escolinha do filho. Tem tantas coisas como despesas no nosso dia a dia, né, que vai fazer a diferença com essa lucratividade. E aí, gente? São produtos aqui, ó, que são variados. Nós temos produtos de pele, um pouquinho de produtos corporais, fragrâncias e alguns itens de maquiagem. Todos produtos super fáceis de vender, tá? E a terceira opção que eu trouxe para mostrar para vocês aqui é aquelas pessoas que já têm uma maturidade. Muitas de vocês que estão acompanhando aqui já foram consultoras, né? Ou já conhecem os produtos quanto cliente. E se você tem isso muito bem claro aí, tranquilo para você, eu sugiro você começar com esse. Que aí, olha a lucratividade, gente. É simplesmente o dobro. Na segunda opção, você lucra 1.000. Nessa terceira opção aqui, você lucra 2.000. Ou seja, é só você entender o que que você precisa fazer. Se você visualizar que haja, eu dou conta de vender um pouquinho mais e eu preciso desses R$ 2.000, você vai pegar isso aqui e você vai trabalhar com ele para você ter esse retorno. E olha o valor da parcela, R$ 745. A média hoje que nós temos das nossas sessões de cuidados com a pele, que a gente fala que é a nossa demonstração, é em média de R$ 300. Ou seja, se você conseguir aí nas suas duas primeiras semanas fazer duas sessões, que você vai ter esse vendimento, esse valor de venda, você paga a primeira parcela do cartão. E com isso aí, ó, mais de R$ 2.000 de lucro. Detalhe, se você optar pelo percentual de 40%, nele você ganha a nossa It-Bag, que é a bolsa exclusiva aí da Mary Kay, que a gente fala que é o carro rosa da consultora para você começar. E aí, gente, olha para vocês verem. Decidiu que quer empreender? Você só precisa escolher qual dessas opções. E hoje, vocês, convidadas, convidados que estão aqui, é só você optar. Qual dessas três opções aí é o melhor? Lembrando que com essas opções aqui, você já vai começar o seu negócio tendo que apresentar. Você vai ter alguns produtos ali para começar. Eu costumo brincar, né, com as potenciais iniciadas, com as minhas consultoras, que não tem como você fazer sucesso. Imagina uma padaria aí do seu bairro.
Tem como uma padaria fazer sucesso, ela não tem um pãozinho ali para oferecer? Pãozinho francês, o pãozinho de sal, depende aí da região onde você mora. Mas tem como. Ou tem como, às vezes, você falar assim: ah, eu volto daqui 2 dias, 3 dias para pegar esse pão, você vai fazer o pedido para pegar ele. Não existe essa possibilidade, né? A mesma coisa é quando a consultora ela quer entrar e quer fazer sucesso, que ela quer ter esse retorno, é interessante ela ter algumas coisas para mostrar. Isso ali fica super possível para você começar, tá? Uma boa dica é você fazer a listinha aí de quem serão as suas primeiras clientes. Isso vai fazer com que você avance ali e que você já comece o seu negócio de uma forma mais assertiva. Ó, a Mary Kay ela trabalha com benefícios, então para vocês que entrarem no negócio esse mês, você buscando uma constância, você vai ganhar alguns benefícios a mais. Então, no seu segundo mês, aí, quanto consultor, você entrou nesse mês, fez o seu primeiro pedido, né? Seja ali do primeiro percentual de desconto ou do mais lucrativo, que é 40%. E aí, mês que vem, você faz o pedido mínimo de 300 pontos, você vai ganhar R$ 150 como cartão presente. No seu terceiro mês, se você fez ali um pedido de no mínimo 350, você vai ganhar um cartão presente de R$ 250. E aí você já vai participar do nosso programa, que é o Círculo de Consultora Estrelas aí, que você tem benefícios extra como uma consultora. E aqui fica mais claro para vocês, ó. Então, no início, no primeiro mês, você tem o benefício de ganhar a bolsa. No segundo mês, você tem o benefício de ganhar esse cartão presente. E no terceiro mês, você tem esse outro benefício aí de ganhar o cartão também. Ó, como eu falei com vocês, no pedido de 40% que você ganha a bolsa, nós hoje trabalhamos com uma rede de empreendedorismo que você simplesmente vai se tornar uma referência aí dessas pessoas. E tem uma frase aqui da senhora Mary Kay Ash que é sensacional, principalmente para você que vai tomar a decisão, né, de fazer acontecer, que fala dessa forma, ó, existem três tipos de pessoas no mundo: aquelas que fazem as coisas acontecerem, aquelas que assistem as coisas acontecerem e aquelas que só imaginam o que aconteceu. Agora me falam, qual o tipo de pessoa que você, qual desses três pontos aí você se identifica, né? Em qual situação você quer estar? Aquelas aí que assistem, aquelas que fazem ou aquelas que imaginam? Olha que interessante, né? As que fazem, as que assistem e as que imaginam. Em qual ponto você quer estar? Em qual dessas três frases aí você toma realmente como uma referência para você? E empreender, gente, é justamente isso, é você tomar essa decisão de fato de fazer. Mas ao você tomar essa decisão, você pode ter certeza que você vai trilhar um caminho diferente de conquistas, você vai trilhar um caminho diferente de conquistas aí para sua família, para você, né? Ou simplesmente você pode falar assim: ai, por que que eu não tentei naquela noite tal, na noite do dia 18/6, por que que eu não aceitei essa oportunidade? Porque pelo menos eu não fiz o primeiro passo de fazer o negócio, né, de fazer o cadastro. Então fica esse convite aí para vocês, tá? E ó, decisões mudam destinos. Você é a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. E se você tem alguma dificuldade, nós vamos estar aqui para te acompanhar, para te dar o suporte, para você desenvolver e aí fazer o negócio acontecer, né? E por qual motivo hoje você empreenderia? Realizar sonhos? Qual sonho seu aí que às vezes está na gavetinha e que não sobram recursos financeiros para isso? Ou fazer um negócio para ajudar outras pessoas, né? Tem gente que às vezes adora conhecer outras pessoas, fazer uma rede de novas amizades. Tem o crescimento da carreira, que você pode se tornar um diretor, uma diretora nacional, como nós temos aqui Tamar, que acabou de passar por esse processo. Tem receber os prêmios, que são as viagens, o carro rosa. Quem viu aí muitos carros rosas ontem no Instagram, né? Foi uma chuva de carro rosa, né? E é tão bacana você ver vários tipos de carro, vários tipos de pessoas
Você vê a baixinha, você vê a loira, você vê a mais cheinha, você vê a morena, mulheres com cursos superiores, outra com experiência. Olha quantas possibilidades nós temos. Tem outra opção, que é qualidade de vida. Quantas mães aí hoje às vezes têm a oportunidade de ver os filhos crescendo, igual tem a Ângela aqui hoje, né, Ângela? Hoje você consegue ver sua terceira filha às vezes crescendo ali, que ela tô vendo ela lá no fundinho, crescendo, acompanhando, mas muitas vezes tem muitas mães que não conseguem isso, como você, às vezes não teve tão próxima das suas duas primeiras filhas, né? Mas agora você está conseguindo viver isso. Eu tenho certeza que é uma experiência diferente, né? Poder acompanhar, poder ver esse crescimento. E os ganhos financeiros, gente. Quantos sonhos nós temos aí? Seja às vezes trocar seu micro-ondas, trocar sua geladeira, né? Comprar um notebook para o filho. Escolha algo que de alguma forma vai aquecer seu coração e vai fazer com que você faça esse negócio e se desenvolva. Combinado? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Vou deixar uns minutinhos aí para vocês perguntarem no chat aqui. Ah, pois é, o Itamar falou que eu vendo mais de R$ 1.000 por dia. Pois é, gente, vendo mesmo. Hoje não. A Rejane é da área da saúde. Ela falou que o valor do plantão continua mais ou menos esse valor, né, Rei? Mas quantos profissionais às vezes estão aí e ficam às vezes 12 horas trabalhando em função disso, né? Infelizmente, a gente não é reconhecido, né, Jansen? Verdade, verdade. E a parcelinha eu acho que a parcela ela cabe tanto dentro do orçamento, né? Como o Ideu falou aqui, às vezes a parcela para você começar fica muito mais barato, fica muito mais próximo do que o investimento, às vezes, de uma cliente para cuidar da pele. E isso é super interessante, sabe? Ó, a Suzana pediu para eu repetir a frase do início, ó. Eu sempre gosto de perguntar qual que é a experiência com a Mary Kay. Então, para as nossas convidadas que estão aqui, caso queira Não, responder, filho, pode assim mandar, não, filho. Veste a sua meia. pode responder aí. E aí, o que acontece? Essa perguntinha, ela vai fazer com que você escute um pouquinho a pessoa que está ali à sua frente e, de alguma forma, você vai trilhando ali como encaixar com a Mary Kay, como, às vezes, a pessoa conhece um pouco mais do negócio, sabe? Eu uso muito essa frasezinha para fazer o meu negócio, tanto nas vendas, tanto para oferecer oportunidade para as pessoas. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que eu consegui responder tudo do chat aqui. Deixa eu ver se tem mais. André de Santa Luzia falou que tem uma nova visão, como experiência. Ó, minha mãe também está aqui assistindo. Agora que eu estou vendo aqui no chat. Entrou para comprar os produtos com desconto. Tem uma série de pessoas, né? Que entraram para comprar os produtos com desconto. Tem a Maria Alice, gente. Hoje é uma das diretoras aqui da nossa área. Que quando ela entrou, eu fiz a entrevista com ela. E ela queria entrar para comprar presentes. Ela entrou no mês, se eu não me engano, no mês de agosto, e ela já estava visualizando a oportunidade de consumir e comprar alguns presentinhos para o Natal. Então, nós temos diversos perfis, né? São várias pessoas aí que a gente pode trabalhar. Ó, tem o Glaicon aqui, que é convidado da Márcia, seja bem-vinda. Quem mais que é convidado, gente? A Márcia Maju, né, que te convidou. Ela me falou que você que estaria aqui hoje. Convidada da Jamília, a Gabriela também. A Elma falou que entrou para comprar com desconto. E aí, o Glaicon e Gabriele, o que que vocês acharam? Qual dos combos lá vocês querem começar? Já visualizaram qual é o propósito de vocês fazerem esse negócio? O que que vocês almejam? Quem mais, gente?
Meninos, diretores, diretoras, quiserem falar alguma coisa, Itamar, às vezes eu esqueci alguma coisa. Olá, Alguma pessoal. dúvida? Olá, pessoal. Boa noite. Prazer ter vocês aqui. Nossos convidados aí, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para o Jansen ou alguma dúvida, não importa qual seja a sua dúvida, às vezes não foi falado aqui sobre o que você está pensando ou você tem, né, dúvidas sobre o negócio. Este é o momento em que você pode aí é, esclarecer suas perguntas, suas dúvidas. A gente está aqui hoje para isso, para ajudar você a ser o dia que você vai tomar aquela decisão, ou se ainda você está começando a pensar sobre essa oportunidade, fique à vontade em nos perguntar aqui sobre suas dúvidas. Mas comece, Glauco, você vai ver que do processo você vai aprendendo, né? Foca nessa possibilidade de, de ser uma referência aí das pessoas ao seu redor e com isso elevar seus ganhos. Imagina aí, R$ 1.000 a mais seu orçamento te ajudaria? É, por mais que às vezes você já trabalha, mas eu gosto sempre de falar com as pessoas a possibilidade de você direcionar um sonho como o retorno financeiro que você pode ter de Mary Kay, né? A Gabriela perguntou: gostaria de saber um pouco mais como apresentar os produtos para o público masculino, masculino. A mesma coisa que você faz com o público feminino, você faz a demonstração com o público masculino. É claro que a gente tem alguns produtos que o público masculino vai gostar mais e você pode focar nisso. E aí, você entrando para o negócio, vocês que estão aqui como convidados, aí vocês vão participar por treinamentos para a gente estar acompanhando vocês e orientando quanto às demonstrações, quanto a essas apresentações, tá? Reni de Joaíma, eu sou de Felisburgo, ô Reni, sou do lado de Joaíma. Você é convidada ou é consultora? Mais algo? Ah, entendi, Reni da Gislene. É pertinho da minha cidade. Quem mais, gente? Mais alguém? Gabriela, respondido aí? Ficou alguma dúvida? Pois é, vamos Jansen, começar. Jansen. Oi, Márcia. Então, só para falar com o pessoal que é, eu fui convidada a entrar na Mary Kay há um tempo atrás e eu não fiquei com esse medo, sabe? Mas hoje eu arrependo de não ter entrado naquela época. Então fica a dica para quem está aí de convidado, né? Pensa muito não. Pois é, e você hoje é uma consultora constante aqui da nossa área, cada vez mais Ah, obrigada, crescendo. E é isso aí. obrigada. Estou só Parabéns. começando. Tenho certeza que o Glaico vai entrar, vai só o começo. Ele está quase. Só falta mais um pouquinho. Bem, Hoje ele decide, isso, né? decide sim. Eu acho que Quem ele mais, gente? Mais algum? esclareceu bastante. É, mais alguém, gente? Mais alguma dúvida? Aí sim. Gente, então eu vou encerrar. Itamar, mais alguma coisa? Não, tudo perfeito. Você que está aqui como convidado ou que estará assistindo essa apresentação, né, pela gravação, procure a sua consultora, quem convidou você para esta oportunidade.
E todas as suas dúvidas podem ser sanadas pela consultora que trouxe você até aqui, também pela sua diretora, por nós. E vai ser sempre um prazer ter vocês aqui e desenvolver junto com você este negócio que mudou minha vida, mudou a vida do Jansen, tem mudado a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo e hoje está começando a mudar a sua. Então, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês consigam fazer desta oportunidade uma grande oportunidade também na vida de vocês. Gente, então é isso, tá? Obrigado pela participação aqui. Obrigado, Ele e Itamar, pelo convite. E a gente vai nos falando, tá bom? Ótima noite para vocês. Beijos.